Doctor Who tá muito perto de voltar, a nova temporada que vai ao ar pela Disney tá aí batendo as nossas portas, então eu tô aqui mais uma vez para fazer um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre as 15 coisas que eu mais quero que aconteçam nessa temporada de Doctor Who. Lembrando que esse é o 15º Doutor, essa seria tecnicamente a 15ª temporada de Doctor Who, então a gente tá em casa. Algumas podem ser completamente malucas e alucinadas, mas a gente tá aqui pra isso e eu vou falar sobre todas essas coisas que eu acho que seriam super legais que acontecessem. Eu peço a todo mundo que não criem expectativas baseadas nesses comentários, muito menos achem que eu tô fazendo qualquer tipo de previsão do futuro e depois não venham aqui dizer que eu errei tudo. Não, são apenas coisas que eu quero que aconteçam e algumas podem ser bem bobas, aleatórias e praticamente impossíveis. Você pode dizer nos comentários quais são os seus 15 desejos para essa 15ª temporada. O primeiro desejo para essa temporada é que os episódios sejam mais conectados uns com os outros. A gente teve na temporada anterior diversos episódios separados. Eu acho isso interessante até certo ponto. Eles tiveram uma pequena conexão ali com a Susan Triad, que apareceu em alguns momentos nos episódios da temporada como diversas personagens, e isso levou a gente pro final da temporada, que teve a revelação sobre o Sutekh e por que essa Susan Triad estava aí no meio dessa história. Essa foi a conexão, mas ela não ficou tão óbvia e em alguns momentos parecia que eles não notavam que ela estava ali. E lá no final da temporada eles disseram, olha, ela esteve em todos os episódios, todas as nossas aventuras. E eu não gostei muito disso, eu quero que tenha uma conexão mais real. O exemplo mais forte que eu posso dar aqui é a temporada Fluxo, com a 13ª Doutora, em que isso foi praticamente o tema da temporada. Ela toda tá conectada por um enredo. O problema disso, o lado negativo, é que muitas vezes pode não funcionar e acaba virando uma bagunça. Mas eu queria que isso acontecesse. E já conectando com o segundo ponto dessa minha listona aí, eu queria que essa temporada já começasse uma conexão com um spin-off, aquele spin-off da Unit. Eu sei que a Unit já apareceu muitas vezes, enfim, desde a série clássica até hoje. Ela começou de novo aí nos especiais de 60 anos com muita força mais uma vez, mas eu queria que essa temporada levasse a gente pro spin-off, que não fosse um spin-off que começasse completamente do zero, do nada, como foi, por exemplo, o spin-off de Doctor Who, que talvez muita gente não conheça, Class, que simplesmente começou. O doutor disse para os jovens da escola, ele disse assim, agora a função é de vocês de cuidar do planeta Terra. E eles tinham que lutar contra alienígenas. Obviamente a série não continuou e foi cancelada porque não era muito boa. Enfim, então eu gostaria que essa temporada levasse o motivo da existência dele. E a gente vai pro terceiro item, que é mais ou menos tudo isso, né? Há episódios conectados, episódios que fluem entre si e também episódios que começam uma jornada para esse 15º Doutor. Porque por enquanto a gente viu um doutor meio solto, ele fez terapia, agora qual que é o motivo da existência desse doutor? Cada doutor tem a sua história. Qual é a história do 15º Doutor? O que vai levar ele a, por exemplo, regenerar? O que a gente vai ver como lição desse doutor? O 12º Doutor, por exemplo, ele começou com um enredo perguntando se ele era um homem bom. E no final a gente viu o resultado dessa jornada dele. É isso que eu quero ver. Eu quero ver uma jornada. Seja pro lado de esse doutor ficar ainda melhor ou ele ficar cada vez mais sombrio. A gente tem essas opções, então eu queria ver isso. E eu gostaria que essa temporada começasse uma jornada para que nas próximas, quando ele inevitavelmente regenerar, a gente tenha esse olhar e diga, nossa, tudo aí fez sentido, tudo aí se conectou e agora a regeneração dele é muito emocionante
por todos esses motivos. O que nos leva a um quarto item, que é o desenvolvimento do Doutor e da Companion. Na temporada passada teve muitas críticas de que o Doutor e a Ruby não eram 100% conectados, que faltou um pouco esse desenvolvimento, então eu gostaria de ver aqui um desenvolvimento mais profundo deles dois. E é basicamente isso, que o Doutor e a Companion têm um tempo para se desenvolver. O nosso quinto item, então, é a Ruby Sunday vai voltar. A gente sabia que a jornada dela nessa temporada não terminaria ali onde terminou na primeira temporada e que ela voltaria como uma personagem ali que faz parte desse universo. Mais ou menos como foi a Marta na época do início lá da série nova de Doctor Who. E eu gostaria que a Ruby, então, fosse importante, continuasse sendo importante nesse desenvolvimento dessas histórias, que ela fosse importante pro enredo da temporada e que ela continuasse sendo uma personagem meio que principal aí, junto com a nova Companion, porque eu acho que ainda tem potencial para desenvolver essa história da Ruby, e seria uma pena ela aparecer somente como uma personagem secundária que agora faz parte de um episódio aleatório e meio que não serve para muita coisa além disso. Falando de tudo isso, de enredo, de conexão dos episódios, de doutor desenvolvido, de companions bem desenvolvidas, uma história que se encaixe, desde lá os especiais de 60 anos, a gente vem assistindo esse desenvolvimento dos personagens, dos deuses aparecendo. Toymaker, Maestro e todos esses personagens que vão continuar aparecendo, como o Sutekh. Então vai ter também nessa temporada a continuidade dessa ideia de que deuses, o panteão dos deuses, tá aparecendo em Doctor Who. Tivemos já deuses na série clássica, teve essas histórias assim, mas essa temporada é uma temporada focada nos deuses, na fantasia, na transformação do universo em alguma outra coisa, que é o que está sendo visto aqui. O universo não parece estar muito encaixado em si mesmo, ele está meio maluco, tá diferente o negócio. E eu quero ver, então, isso finalizando com um enredo total, assim, dos deuses. Eu quero ver a finalização desse enredo dos deuses, porque é super legal, ideia diferentona aí, 2 temporadas inteiras, mais os especiais de 60 anos, falando sobre os deuses do universo, falando sobre todas essas coisas, mas até que ponto isso é bom? Eu acho que existe um momento para parar com isso também e voltar para as histórias normais de Doctor Who, que não sejam focadas nessa ideia do fantástico e dessa ideia mesmo da manipulação do universo, que acaba tirando um pouco. Tudo vira muito poderoso, tudo vira muito, grandioso. Então, como a gente pode encerrar esse enredo dos deuses para que ele seja satisfatório, mas que para que ele também tenha um fim, né? 2 temporadas, eu acho que tá mais do que ótimo desenvolver toda essa história e a gente dizer, nossa, que legal essa etapa de Doctor Who, mas vamos partir para a próxima. Qual vai ser a próxima etapa que não seja sobre deuses, que seja sobre outra coisa? Eu acho que acertar o ponto disso, quando parar, é fundamental. E é quando a gente vai, então, pro item 7, que é, se todo esse enredo encerra, o que trazer? Então eu gostaria que começasse aí, nessa temporada, começasse a pelo menos uma beliscadinha em algum monstro clássico, que talvez não tenha aparecido na série nova ainda, algum vilão como Dalek, Cyberman, talvez, não sei. Eu não tô assim, eu preciso ver isso. Mas eu acho que é sempre legal ver um doutor lutando contra esses personagens muito clássicos de Doctor Who. Eu acho que também é sacanagem um doutor não lidar com Dalek e Cyberman. Eu acho que todos precisam disso. Mas encerrando aí os deuses, não precisa ser automaticamente, né? Encerra um, começa o outro. Dentro dessa temporada, eu quero ver já algumas coisas que remetem à série clássica, que remetem a algumas coisas da série nova que por enquanto a gente não viu acontecendo na temporada anterior, por exemplo. Tem uma coisa que me perturba um pouco, não é de uma forma negativa, mas é assim, o Rogue, aquele personagem, o Ladino, no caso,
que é o personagem interpretado pelo Jonathan Groff, e que foi um ótimo personagem em um ótimo episódio. Eu quero que, se ele não aparecer, o que eu acho difícil acontecer, eu quero ver se essa história vai adiante. Eu quero ver se eles vão citar esse personagem como um personagem que possivelmente vai retornar. Porque no final do episódio, o Ladino, ele disse pro doutor encontrar ele. Mas será que era tipo, me encontre? E, enfim, a gente nunca mais lembra que ele existe, ou vai ter alguma coisa aí, vai ter um desenvolvimento estilo River Song, que eles vão atrás e fazem um enredo completo dessa história. Queria muito ver ao menos alguma citação desse personagem para dizer, não, a gente sabe que ele tá aí, que a gente colocou ele na roda e a gente precisa colocar ele na roda de novo, né? Vamos continuar essa dança porque o Ladino quer dançar com o doutor e o doutor também quer dançar e ele merece ser feliz um pouco também. É só isso que eu quero ver. Então, sobre voltas, porque agora é a sessão de voltas, o item 9 tá bom, Susan foi citada diversas vezes na temporada anterior, teve episódio atrás de episódio, e principalmente no final da temporada, citações bem extremas sobre a Susan, sobre o retorno dela, possível retorno dela, sobre o doutor ir atrás e encontrar a Susan, sobre esse final, né? O avô e a neta se reencontrando depois de tantos e tantos anos longe. Eu queria muito ver isso ser resolvido, isso ser finalmente colocado aí em Doctor Who. Bota a Susan de volta, tem que ser a atriz clássica mesmo, traz a atriz clássica, se quer regenerar a Susan, regenera, bota outra pessoa depois, mas traz. Faz essa homenagem tanto para a atriz, quanto também para Doctor Who, a Susan que ainda não apareceu na série nova de Doctor Who, que eu acho sacanagem não ter aparecido, e as últimas referências que fizeram a ela dão a entender um retorno, mas seria uma bobagem imensa ter colocado tudo isso na mesa e não ter cumprido com a janta? Não ter cumprido com ter colocado o nome da Susan na mesa. e então, mais um retorno, o 10º item que eu gostaria de ver, porque é aquilo, a doutora fugitiva, eu queria que tivesse sido a próxima doutora, por exemplo. Eu queria que ela tivesse sido uma doutora do futuro. Não foi. Então eu quero ver um retorno dela em algum enredo que se conecte aí com o desenvolvimento desse doutor, assim como foi com a 13ª doutora, mas mais profundo, mais desenvolvimento, e que, por favor, crie alguma coisa que leve a um spin-off dessa doutora fugitiva, porque é o que a gente merece. Assim como a gente merece um spin-off com o 8º Doutor, assim como a gente merece um spin-off sobre Gallifrey e os estudantes na Academia de Gallifrey, a gente merece tanta coisa, e Doctor Who traz alguns spin-offs, algumas séries derivadas que não tem muita coisa. Então eu gostaria muito de ver a doutora fugitiva nessa temporada. Então, por que não? Eu tô me iludindo? Talvez, mas seria legal. E são tantas coisas que eu quero que voltem, porque a lista é enorme também. São 15 itens nessa lista, mas eu quero mais. E eu gostaria muito de ver o retorno da Missy ou do Mestre, e eu vou citar isso mais pra frente num outro item que vai se conectar com isso. Mas eu gostaria de ver ele ou ela como vilã aí dessa temporada em algum momento, ou aparecendo em algum momento também da temporada, nem que seja como um flashback, mas poderia aparecer. Aí eu falei sobre a Missy e o Mestre, e aí eu falei sobre desenvolvimento do Doutor, sobre encerramentos, sobre a Doutora Fugitiva. Gallifrey foi destruído pouco tempo atrás de novo. O Doutor já tinha deixado de ser o último dos Senhores do Tempo, e ele voltou a ser. Tanto que ele fala no trailer, sou o último dos Senhores do Tempo. De novo com esse drama, Russell T. Davies. E aí eu gostaria de ver um retorno de Gallifrey pra saber a que par estão as coisas, como é que tá o negócio. Talvez o Mestre volte aí nessa história, a Doutora Fugitiva também. A quantas anda
Gallifrey. Traz de volta e vamos ver o que acontece. E isso me leva ao próximo item, que é o 13º item dessa lista. Se eu falei que eu quero um encerramento dos deuses, que eu quero Gallifrey, que eu quero Missy, Mestre, que eu quero tudo isso, obviamente eu tô falando que eu quero o personagem mais deus possível em Doctor Who, que é o Ômega, um dos fundadores de Gallifrey, junto com o Rassilon e o The Other. Eu fiz um vídeo sobre os fundadores de Gallifrey, você pode clicar aí no cardzinho que vai aparecer, ou na descrição, ou enfim, onde tiver. Ômega, ele é um manipulador da física, da realidade, ele faz o negócio acontecer. E ele tem uma espécie de vibe de Deus. Então, pra mim, já que a gente tá falando que o Toymaker é um deus, já que a gente tá falando dessas coisas de deuses, pra mim o Ômega também é um deus. É um deus aí do universo de Doctor Who. Ele emana o negócio de ser deus nessa ideia de Doctor Who. Então eu gostaria que, se fosse pra encerrar todo esse enredo aí dos deuses, que o Ômega fosse o último deus aí e que isso tivesse relacionado com Gallifrey, Missy e todas essas outras gentes que eu citei que gostaria que aparecessem. Então, o próximo item tem a ver com isso também, é a Senhora Flood. Quem é essa mulher? Por que ela tá aí? Por que ela é tão misteriosa? Eles vão resolver isso. Isso vai ser respondido nessa temporada, aparentemente, né? O Russell T. Davies falou que vai. Agora, o que ele quer dizer com isso, eu não faço ideia. Mas ela tem grandes chances de ser ou parte aí uma deusa também, a Susan, por que não? Ou a Missy, enfim, alguma dessas pessoas aí que pode fazer parte de toda essa relação dos deuses e todo esse encerramento dessa jornada do Doutor, porque essa, por enquanto, é a personagem mais misteriosa que apareceu aí na série por enquanto e tá todo mundo pagando pra ver, literalmente pagando pra ver a sua assinatura pra poder assistir Doctor Who com propaganda no meio. Tá todo mundo pagando pra ver isso. Então a gente precisa descobrir quem é a Senhora Flood. A gente vai descobrir, mas eu quero que ela seja muito mais do que aparenta. Eu quero que ela seja uma personagem como, por exemplo, a Missy, ou tem aquele pessoal lá, o Guardião Preto e o Guardião Branco. Talvez ela seja algo relacionado com esse personagem que apareceu na série clássica. Gostaria muito de ver algum desenvolvimento aí e marcaria praticamente todos os meus desejos aí de retornos e ideias que eu trouxe aqui nessa lista. Então vamos pro último, porque o último item é o 15º item. E o 15º item é renovação para uma próxima temporada e algo que dê a entender que vai continuar. Então eu gostaria de ver durante essa temporada, provavelmente no final dela, alguma referência que, digamos, renove a série dentro do episódio, que a gente já saiba que ela vai ter uma continuidade no final dela. Não gostaria de ver um final fechado demais, que dê a entender que a qualquer momento pode trocar de doutor e a gente nem vai ver regeneração. Não, eu gostaria muito que encerrasse e tivesse uma continuação, um passo para a próxima. Nem que seja uma pré-regeneração, então, do doutor e a gente veja a regeneração total no próximo episódio, quando a temporada for renovada. Enfim, o Chute Gato não falou que vai sair da série, nem nada, mas sempre tem possibilidade disso. Sempre tem, né, se demorar demais, o que vai acontecer. Então eu gostaria de ver aí algo que dissesse, vamos para a próxima temporada vai existir, coloque isso dentro dessa, que aí vai ser show. E encerra por aí. Essa é a minha lista de 15 coisas que eu quero muito que aconteçam na 15ª temporada, na segunda temporada da Disney, pro 15º Doutor. Você pode dizer nos comentários quais são os seus desejos para essa próxima etapa de Doctor Who, para essa temporada que tá vindo logo aí. E eu tô muito empolgado para fazer vídeos aqui no canal, falar com você, fazer podcasts também, e a gente debater de uma forma bonita e saudável sobre Doctor Who, sem se preocupar com todas as artimanhas e arapucas de pessoas que não querem conversar sobre Doctor Who de uma forma legal e pacífica. Então, todo mundo que quer conversar para se divertir, por favor, inscreva-se no canal, comente e fique aí
porque as coisas aqui são para se divertir, são para falar sobre o que a gente gosta, é também para falar bobagem, é também para errar, é também para acertar e é para falar no fim de tudo sobre Doctor Who, essa série que a gente tanto gosta. Mas é isso, obrigado por assistir esse vídeo e eu te vejo no próximo, quando o episódio finalmente for ao ar, o episódio The Robot Revolution. E daí pra frente é só pra cima, vamos lá, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!